Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 13 de agosto de 2015, uma quinta-feira, são 20 horas e 2 minutos, 26 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. No seu item 12, uma mensagem assinada pelo Bispo de Alger, na cidade de Marmande, 1862. Todo mundo a bordo? Página 113. 113. Às vezes pode ser diferente, mas é capítulo 7, item 12. Achou? Legal. Oh, peguei sim, não precisa se incomodar não. Muito bem. Este nosso irmão vai falar do assunto a respeito, o assunto é orgulho e a humildade, né? E também o problema que o orgulho e a falta de humildade traz para os homens. Então ele diz o seguinte: homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútuas benevolências. E como poderá existir, como poderá esta existir junto com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Porque os vícios que se desenvolvem na opulência é o objeto de vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se ocupa na obscuridade? Ele usa aqui uma linguagem bem rebuscada, né? Não sei se vocês estão entendendo o que ele está querendo dizer. Então, está claro? Mais ou menos? Ele está perguntando assim: por que as pessoas viciosas, né, que têm dinheiro, são reverenciados, enquanto são desdenhados aqueles que não têm dinheiro, mas têm o mérito, praticam o bem, são virtuosos? É isso que ele está dizendo. Ó, por quê? Hã? O mundo é mundo desde que... desde que ele é mundo, ele é mundo. Desde que ele é mundo, ele é o que é. Só toda universal. Desde que o cara tem um BR na frente, né? Desde que ele tem um diploma, ele pode fazer o que ele quiser, que todo mundo chama ele de doutor e reverencia a pessoa, né? O fato é esse.
enquanto que uma pessoa pobre, que não tenha expressividade social nenhuma, mas que seja honesto, que seja decente, cumpridor dos seus deveres, é desprezado, é menosprezado, você é idiota, é bobo, você é tonto. Como se fala em inglês nos Estados Unidos, um John Doe, sabe o que significa isso? Um João qualquer, um Zé qualquer. Que um rico libertino, perdido do corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas. Todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Mentira, não? Mais pura realidade. A mais pura realidade. Aliás, quem devia ganhar dinheiro é esse que cortam cana, não esses que estão no fórum, nos escritórios com ar-condicionado. Esse é o contrário. Esses deviam ganhar o salarinho do cara que corta cana. Né? Enquanto que o cara que corta cana devia ganhar o salário dos magistrados aí. Aliás, os nossos reverendíssimos magistrados do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, aumentaram os seus salários ontem na calada da noite. Aumentaram o salário para R$35 mil, fora os benefícios, né? Que chega aí, deve chegar alguma coisa em torno de R$100 mil, alguma coisa assim. Tribunal Superior de Justiça. Tribunal Superior de Justiça. Imagina se fosse inferior. Né? Superior. Eu não vou contar essa piadinha agora, mas me lembre no final de contar essa piadinha, que é muito bacana, é muito apropriada. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse pode ter elas em se corrigirem de seus defeitos? É a mais pura realidade, né? Por quê? Se a pessoa é reverenciada em qualquer lugar, se a pessoa chegar com um Fusca arrebentado no posto, o cara faz cara feia para ele. Mas se ele for um tranqueiro, porcaria, deve ir para todo mundo e chegar com um carro bom, 2015, ô doutor, o senhor quer abastecer o carro, quer que eu olhe ar, quer que eu limpe o vidro? Às vezes é um Zé Maria que roubou o carro. Não digo que ele tenha roubado, mas às vezes ele está devendo até o ar que está no pneu, ele está devendo. Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como o é o vício andrajoso. Entenderam o que ele quis dizer, não? Essas palavras são rebuscadas, né? Ele diz assim, olha, bem diferente seria, entretanto, se os donos do dinheiro, os reverenciados pela sociedade, que têm dinheiro, fossem fustigados, ou seja, fossem rejeitados, né? Fossem tratados como eles mereciam ser tratados pela opinião pública, como é o vício andrajoso, ou seja, como é tratado o maltrapilho, o pobre, o trabalhador. Mas o orgulho é indulgente, ou seja, se dobra, é bondoso com aqueles que têm dinheiro, para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizei vós. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão? Agora a sociedade sofre as consequências. Aliás, tudo que nós sofremos no nosso planeta é em consequência disso. Exatamente em consequência disso. Olha, vejam vocês, quem é premiado, eu não estou dizendo aqui que eu deveria ser, ou qualquer um de nós deveria ser, mas tem gente que merece. E, no entanto, não é chamado lá entre os nossos vereadores para receber título de cidadão jauense. Quem recebe título de cidadão jauense? Não é o trabalhador. Não é o trabalhador, é o cara da cuviola. É o cara que é reverenciado porque é empresário, porque tem dinheiro, porque, né, possui bens materiais e tal. Muitas vezes não merece. Né? Tem alguma projeção social. Ou é do meio de comunicação, ou é empresário. Ele tem alguma projeção social. Enquanto que deveria receber o título de cidadão jauense, né, aquele que é trabalhador,
que educou bem o seu filho, que é digno, que é honesto, né? Que realmente veio da cidade mesmo. Eu estava pensando nisso outro dia, pensei comigo, para comigo mesmo. Se um dia me oferecesse o título de cidadão jauense, eu disse, olha, ia mandar uma carta aos senhores vereadores, bem elaborado, e disse, olha, agradeço imensamente, mas há mais de 30 anos eu já me sinto cidadão jauense. Não preciso de título. Sinceramente, eu faria isso, sinceramente. Porque é um demérito receber o título de cidadão jauense, o título de qualquer cidade. Porque só de projeção, aos que muitos, né, merecem, mas muitos não merecem. Né? Aquele que realmente merece, não é dado o título, não é reverenciado a honestidade, a decência da pessoa, né? Aqueles que muitas vezes foram aqueles que fizeram a história da cidade. Eu sei de um que recebeu e merecia muito, o senhor Francisco Ortigosa. Ele recebeu o título de cidadão jauense. O senhor Francisco Ortigosa era dono da loja Ortigosa de Calçado, que todos aqui devem conhecer, talvez não conheceram a pessoa dele, né? Mas esse mereceu, é um dos fundadores do Perlac. E tem outros que ainda estão vivos, que são fundadores do Perlac, e trabalharam, suaram a camisa, deram o seu sangue para que esse hospital fosse o que é hoje. E não recebem título de cidadão jauense, não. Não são chamados para receber. O seu Chico recebeu por duas razões. Mérito total. Ele tinha muitas virtudes para receber. E porque era um empresário de sucesso. Quer dizer, se destacava na sociedade, foi chamado para receber. Eu não vejo esse lado dele, eu vejo o mérito dele. Realmente ele tinha mérito para receber. Se teve alguém que recebeu por mérito, foi ele. E tem gente que a gente sabe que recebeu o título de cidadão jauense porque o orgulho é que manda. Como? Tem muita gente que compra matéria, não precisa. Compra espaço. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal de decadência moral. Não é? Pura decadência moral. Aliás, o nosso país é um país decadente moralmente. Decadente. Se vocês não quiserem fazer parte disso, se destaquem. Sabe como a gente se destaca? Fazendo o que é certo. É duro, é difícil, dá trabalho. Vocês vão ser chamados de tonto, de bobo, de otário. Vão ser chamados de todo quanto é nome. Vão ser mal vistos, pela maioria. Tá? Vão arrumar problema, vão arrumar inimigo de graça, gratuito. Tá? Mas destaque-se da sociedade. Façam parte da solução e não do problema. Sejam honestos, sejam trabalhadores, sejam dignos da vida, né? Sejam dignos dessa oportunidade, porque a grande maioria realmente é decadente. Nosso país é um país decadente moralmente. Toma um caminhão, está todo mundo lá roubando a carga do caminhão. Absurdo. O cara não pode ver sobrar uma coisa na frente que ele passa a mão. Que exemplo ele está dando para o filho dele? No meu tempo de criança, os mais velhos tinham orgulho de dizer que eram honestos. Orgulho. Não vou deixar nada para os meus filhos, mas vou deixar o exemplo de honestidade para os meus filhos. Fala. Uma reunião de professor dentro da diretoria, não roubar a bolsa da professora. Dentro da diretoria, não era da sala. É por aí. É por aí. É por aí que a banda toca. No nosso país é por aí que a banda toca. Eu vi um sujeito, aliás é bom citar isso, acho que faz parte do contexto. O sujeito mora em Portugal. E ele postou um filme no Facebook, né, dizendo que as brasileiras que iam para Portugal e os brasileiros que iam para Portugal, as brasileiras iam para se prostituir. O que não é mentira. A gente sabe que uma boa parte, nem todas, né, é claro, mas uma boa parte vai para se prostituir, e os homens que iam para Portugal iam para ser bandidos. Ele postou isso. É claro que a gente não pode generalizar. Generalizar uma situação dessa é cruel. Pô. É a mesma coisa dizer que todo mundo que está em Brasília é bandido. Não é verdade. É cruel essa situação. Não é verdade. Tem muita gente boa lá. Né? Vamos citar um aí, como é que chama aquele que... Não, Cristóvão Buarque, nossa, minha reverência a ele, meu respeito a ele. Aquele outro que fala, que pensa mesmo, Bolsonaro,
Jair Bolsonaro, uma coisa assim. Minha reverência a esses dois. Que são gente séria, são gente que falam. O Jair Bolsonaro teve uma entrevista com aquele rapaz da Bandeirantes, Agora é Noite. Isso, Danilo Gentili. Não, está na Bandeirantes, né? Bandeirantes do SBT. Bom, não sei. Bom, uma dessas emissoras aí. Não importa. Ele deu uma entrevista dizendo assim: nós no Congresso temos as mãos atadas. Não podemos não podemos apresentar coisas porque é tudo vetado. Palavras dele, estou dizendo. Então, a gente não pode generalizar, não é verdade isso, né? Aliás, tem um que eu estou para descobrir o nome dele, até agora não descobri, que ele abriu mão de todos os benefícios, salário, as ajudas de custo, tudo, ele abriu mão de tudo, ele está lá para trabalhar. Eu tiro o meu chapéu para esse cara, eu vou votar no Bolsonaro na próxima encarnação, eu estou declarando meu voto aqui, né? O voto é secreto, mas eu estou declarando, porque até ontem não votava em ninguém. De preferência, eu anulava todos os votos. Eu vou votar no Bolsonaro, vou votar no Cristóvão Buarque de Holanda, esse eu sempre votei, né? E vou votar nesse que agora é do PDT, né? Eu sei que eu estou para descobrir o nome dele porque é uma pessoa digna do nome de deputado federal. Digno, porque realmente, antigamente, a história de pertencer para a elite de uma cidade, ou de um estado, ou de um município, era exercida por aqueles que tinham poder aquisitivo e trabalhavam politicamente para aquela comunidade gratuitamente. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui da nossa cidade, Paulino Maciel, espírita, tá? Paulino Maciel foi fundador, ele que começou o projeto, ele deve estar por aqui. Começou o projeto da Santa Casa de Misericórdia de Jaú, ele foi um dos protagonistas da fundação da Santa Casa, se elegeu vereador várias vezes, ele foi o segundo, se eu não me engano, o terceiro prefeito de Jaú, sem gastar um centavo. Quando todo mundo, por causa da gripe espanhola, foi embora, ele ficou cuidando da população. Não foi embora, não. Né? Quer dizer, gente assim que dignifica o nome, né? da política de um lugar como o nosso, por exemplo, de uma cidade, de um país, né? E tem gente assim, a gente sabe que tem gente assim na história do Brasil, que são dignas do nome de político. Rui Barbosa foi um. O senhor cometeu alguns equívocos e tal, mas se o nosso país hoje é laico, se nós podemos estar sentados nessa sala estudando espiritismo, nós devemos a ele, que criou a laicidade do nosso país. Nosso país é laico, você tem o direito de exercer a sua fé de conformidade com o que você pensa. No caso do Rui Barbosa. Né? Então, eu acho que a gente não pode generalizar. Generalizar é uma coisa cruel. Mas eu estava querendo falar do cara que estava em Portugal. Muito bem. Ele disse que todas as mulheres eram assim, os homens eram assados e tal, e houve uma repercussão negativa a respeito disso. É claro. É claro que a pessoa que vai falar que não é prostituta nem é bandido vai se manifestar, e outros se manifestam, porque se manifestam, também não tem opinião formada, e não vai dar valsa e acaba dando a sua opinião. Muito bem. Aí ele postou um segundo vídeo, ele falou, olha, o primeiro vídeo criou uma repercussão negativa e tal, está no YouTube, viu? Se vocês quiserem procurar, vocês vão encontrar. No Facebook não, no YouTube, agora eu lembrei. Muito bem. Aí ele postou um segundo vídeo, ele falou, olha, eu sou um covarde. Eu sou uma pessoa que não tem coragem. Porque se eu tivesse coragem, eu estava no Brasil fazendo o que muitos fazem aí, que é ficar por aí para tentar ajudar a consertar a porcaria que é o nosso país. Né? E por aí ele começa a falar. Ele falou, olha, aqui todas as pessoas são honestas, são pessoas sérias, são pessoas boas, são pessoas que procuram ajudar aqueles que pedem ajuda. Não enganam, não roubam, não faz o que a gente faz aí no nosso país. Aí ele citou, quando toma um caminhão, todo mundo vai lá e rouba. Quando acontece tal coisa, você está numa estrada, você compra o guarda com R$10, você compra o guarda com... O que vocês estão fazendo? Vocês estão ajudando o país ou estão prejudicando o país? E começa, e por aí ele descreve todo o rosário que a gente passa aqui. No final ele fala assim, por favor,
Se vocês vierem para cá para enganar, para mentir, para roubar do português, não venham. Por favor, brasileiros e brasileiras, não venham para Portugal. E Portugal, eu amo esse país. Eu não fiquei aí porque eu não tenho coragem de ficar aí. Então eu moro aqui. Eu tentei ficar aí, montei um negócio, fiz assim, fiz assado e tal, mas não consegui ficar. Fui roubado, fui enganado, me assaltaram várias vezes e tal, e voltei para Portugal. Não é? Então, lamentavelmente, a gente tem que chegar à seguinte conclusão: nosso país é um país decadente moralmente, muito decadente. As pessoas são irresponsáveis. As pessoas não tomam as rédeas do país na mão porque não querem, porque são irresponsáveis. Para mim tá bom, dane-se meu vizinho, não estou nem aí, a bomba está estourando no quintal do vizinho, dane-se, problema dele. Pois não. José Antônio Regufe, o nome de... Ah, vamos marcar esse nome então, José Antônio Regufe. 2 Fs. José Antônio Regufe, foi esse que abriu mão de todos os benefícios para só exercer a sua atividade como deputado federal. Diga, a nossa reverência ao José Antônio Regufe. Advogado. Para ver que existe advogado sério, né? Para ver que existe advogado honesto. Aliás, eu me surpreendi com o escritório de advocacia em São Paulo, outro dia, pessoas honestíssimas, viu? Honestíssimas. Ela sabe bem da história, extraordinário. Todos eles. Vamos lá. Decadência moral, né? Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda. Olha o espírito afirma, hein? É grave, hein? Essa queda pode significar violência, guerra, revolução, pode significar uma série de coisas. Pois Deus pune sempre os soberbos. Se, às vezes, os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se sobre os seus golpes que, de tempos em tempos, desferem no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem em se elevar. Aliás, a vida faz isso conosco, particularmente com cada um. Passa rasteira mesmo. O cara é orgulhoso, é pedante, é prepotente. Chega um momento da vida, olha, eu conheci um caso, eu não vou citar nem o nome, porque a Yara conhece bem e tal, não vou citar o nome, porque já desencarnou, não quero citar. Mas era uma pessoa que, até onde eu sei, era prepotente, era orgulhosa, era vaidosa, recebeu uma indenização extraordinária de onde trabalhava, pegou todo o dinheiro e deu na mão de um sujeito que ele confiava para aplicar o dinheiro dele, o cara sorrupiou o dinheiro dele, ele ficou sem nada. E olha, gente bem, morava na Zona Sul, em São Paulo, pertinho do Palmeiras ali e tal, gente de dinheiro. Ficou do dia para a noite sem nada. O que aconteceu com ele? Tornou-se espírita. Vê se ele não tivesse tomado essa rasteira da vida, se ele tivesse tornado espírita. Certamente não. Mas é interessante, né? Eu jamais não conheci ele antes desse fato, conheci ele já praticamente depois do fato acontecido. Ele se tornou espírita. Moço espírita? Ele matar o homem? Não, ele se tornou espírita. Quer dizer, foi extraordinário para ele. Foi bom para caramba. Né? Mas a gente vê como a vida passa rasteira. A gente vê, por exemplo, gente que é prepotente, orgulhosa, é vaidosa, chega num momento para outro, tem uma doença grave, chega às beiras da morte e sofre tremendamente. E o narizinho, ó, baixa que baixa. E baixa mesmo. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que, nesta, será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo. Que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu.
que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. A gente está numa linguagem bem religiosa nessa questão. Um bispo, né? Por causa de... Sim, mas é porque naquela época era a França predominava o catolicismo. Sim, predominava o catolicismo no mundo. Sobretudo na Europa Ocidental. Sobretudo na Europa Ocidental. Não. Esses espíritos, eles fazem parte, não todos, mas o grupo que pegou a incumbência de trazer o espiritismo para a Terra é o grupo do Espírito da Verdade. Sim, então, mas você vê que muitos são ligados à igreja, né? Muitos são ligados à igreja. Acontece o seguinte, olha, o fato de um espírito ser ligado à igreja, ou pensar de uma determinada maneira, não significa que ele vai desencarnar e vai continuar pensando da mesma maneira. Exemplo, teve em dia 9 de outubro de 1861, houve um ato em Barcelona chamado Alto de Barcelona, onde se queimou, por ordem do bispo de Barcelona, se queimou 300 exemplares do Livro dos Espíritos. Maurice Lachatre importa da França, pagando todos os emolumentos, pagando todas as taxas e tal, importa 300 volumes do Livro dos Espíritos para a Espanha. O bispo intercepta, quando desce no porto os 300 volumes, ele intercepta e faz um auto de fé. Auto de fé era coisa feita na Idade Média, pela Inquisição. E nós estávamos no século XIX. Quer dizer, não cabia mais um auto de fé. Mas o bispo, que considerava o espiritismo uma coisa maligna, uma coisa do demônio, como muita gente hoje considera, faz esse auto de fé em Barcelona e queima os 300 exemplares. Kardec, chateado, triste com o ocorrido e tal, em que os espíritos dizem, fica tranquilo, isso vai ter um efeito invertido. Vai ser a melhor propaganda que se vai fazer para o espiritismo. Não é outra, né? Quando você proíbe uma coisa, você quer ver um livro vender muito? Você quer ver um livro vender muito? Você lança o livro e pede, pelo amor de Deus, para o governo proibir. Proíbe. Proíbe. Ou então peça para ninguém ler. Mas não dá outra. Vira que nem pólvora, né? Se espalha. Muito bem. Esse bispo, em 1862, eu lembro que, se não me engano, foi em maio de 62, ele desencarna. Um mês depois da sua morte, Kardec o evoca na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele se manifesta de uma maneira completamente diferente. Vem aqui pedir prece. É o perseguidor pedindo prece ao perseguido. Ele se manifesta exatamente assim. Por que vocês acham que ele se manifestou assim? Porque quando nós desencarnamos, nós nos defrontamos com a realidade. A realidade não é aquilo que a gente vê, sente, pensa, ouve nesse mundo. Esse mundo, ele é fora da realidade. A realidade do espírito não faz parte desse mundo. Nós vivemos a realidade material. E está completamente distante da realidade espiritual. Quando nós defrontamos com essa realidade, nosso pensamento muda totalmente. É o que aconteceu. Quer dizer, o cara queima 300 exemplares do Livro dos Espíritos, persegue o espiritismo, abertamente, afronta abertamente o direito livre das pessoas pensarem, porque ele se julga autossuficiente para isso, e julga que a igreja está acima de qualquer coisa, né? Comete um ato translocado, porque não pode ser adjetivado de outra maneira, para mim é um ato de um louco, né? E depois se comunica na Sociedade Parisiense, como desencarnado, pedindo que fizesse prece por ele, porque ele estava passando por graves problemas como desencarnado. Então, uma coisa é você viver e pensar aqui como encarnado. Outra coisa é você estar desencarnado. É a mesma coisa que é muito semelhante ao fato, eu digo semelhante, não é igual, é semelhante. Ou nós poderíamos fazer uma associação entre uma coisa e outra. Por analogia, seria você julgar uma pessoa sem conhecê-la. Pela aparência dela, pelo modo dela, pelo jeito de falar, que às vezes arde o ouvido. Não me simpatizei muito com esse troço, não. Né? Outra coisa é você conhecer a pessoa.
Normalmente, o que acontece? Quando você conhece, você muda completamente. Mas eles eram assim, né? São Luís, São Agostinho. Tá bom. Eles quiseram se identificar. E isso tem um valor muito grande. Porque isso mostra para quem? Para quem que eles queriam mostrar essa verdade? Para aqueles que deturparam as verdades do Cristo. Os católicos. E ele sendo São Luís, ou Fábio, está falando totalmente contrário. Não é? Isso tem um valor enorme. Porque as coisas aqui na Terra, elas não andam a cavalo. Elas andam em lombo de tartaruga. É a passos curtíssimos. E aqui no Brasil, se você pedir para um político fazer uma coisa, colocar 2 tartarugas, as tartarugas procriam 3 vezes antes do político fazer alguma coisa. Essa é a diferença entre o mundo e nós. Né? Mas o mundo é assim, o mundo caminha, as ideias, é coisa que você não muda da noite para o dia. Reparem vocês mesmos, julguem por vocês mesmos. Antes de conhecer o Espiritismo, depois de conhecer o Espiritismo. Antes de conhecer o pensamento dos Espíritos, depois de conhecer o pensamento dos Espíritos. Nossa cabeça muda, nós amadurecemos, nós temos uma visão completamente diferente das coisas, da vida, da religião, das pessoas, né, de como nós devemos agir. Nós temos uma ideia completamente diferente. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um momento. Então, o Espiritismo, ele vai nesse sentido. Não se muda o pensamento de quem quer que seja da noite para o dia. Então, é paulatinamente, progressivamente. Às vezes a gente acha que a nossa casa é pouco frequentada, não é assim? Vem pouca gente aqui e tal, né? Mas ela é de engano. Ela é de engano. Primeiro que nós temos que considerar que a casa é frequentada também por desencarnar. Primeiro ponto. A gente pode estar ajudando alguém a reencarnar muito bem. É a primeira coisa. Quer dizer, um a mais para somar para o bem, para o reencarnar. Segundo, aqueles que aqui vêm se tornam espíritas na acepção do significado dessa palavra. Jamais deixarão de ser espíritas. Sabe o que isso significa? 1000-0 em relação às outras casas que não estudam Kardec. 1000-0. Quer dizer, um de vocês vale por 1000 em relação ao conhecimento da doutrina espírita, do que os outros que são católicos, que são religiosos, que são catopíricos, espiritólicos, palestrantes internacionais e tal. Porque a mim não interessa projeção nenhuma, nem no meio espírita, nem no meio social. A mim não interessa, sinceramente. Mas o que interessa realmente é que cada um que estuda aqui jamais mude seu pensamento. Ele pode frequentar outra casa, ele pode frequentar outro centro espírita, morar em outra cidade, mudar do país, mas ele vai continuar pensando, não é porque eu estou falando isso, não. É porque essas verdades nos atingem no nosso íntimo, nos atingem no pensamento, nos atingem na maneira de pensar. A gente pode sentir, se é que eu posso me expressar assim, a gente pode sentir a lógica da doutrina espírita. Não é? E o homem só muda a partir do momento que ele sente isso. Quando ele sente essa verdade e fala, não, é aqui. Aqui é meu porto seguro. Aqui eu posso me apegar porque aqui eu estou firme. Por quê? Porque ele associa a sua vida ao Criador. A vida dele caminha junto com Deus. Isso não significa que ele vai ser anjinho, né? Vai desenvolver asa, vai morar na nuvem, nada disso. Né? Ele vai viver normalmente, como qualquer outro encarnado, só que ele vai viver uma vida digna. Essa é a grande diferença. Vai viver bem, vai desencarnar bem. Só se ele não quiser. Mas é muito difícil uma pessoa que é atingida no seu sentimento, na sua razão, não viver bem. É muito difícil. É muito difícil. Fala, pô, peraí, eu estou chutando contra a própria trave, eu não vou fazer gol contra. Né? Seria um absurdo, né? O cara agir contra ele mesmo, sabendo da verdade. Né? Mas vamos lá. Vamos seguir. Agora, essa lição é extraordinária, viu? Essa lição é muito boa. Ela intitula-se Missão do Homem Inteligente na Terra. É assinada por um espírito que intitula Ferdinando, espírito protetor na cidade de Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis,
porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, sumidade é o cara que está acima da média inteligência, viu? Tá, aquele cientista inglês lá, o Hughes. Não, Hughes não, que Hughes? Hughes era um inventor americano. Oh, meu Deus. O que apareceu a vida dele no filme? Deus. Caramba, esqueci, fugiu o nome dele da minha cabeça. Né? Stephen Hawking, isso mesmo. Stephen Williams Hawking, ou Williams Stephen Hawking, uma coisa assim. Muito bem. Esse cara é uma das sumidades. É um cara que está acima da média em inteligência. Né? Nosso querido Rui Barbosa é outro cara que está acima da média em inteligência. É a eles que ele se refere. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, os seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que direis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Eles estão usando aqui, é claro, uma linguagem figurada, né? Ele está falando em linguagem figurada. Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens, bem dotados, se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Interessante essa lição, né? E dá bem a medida, viu? Daquilo que a gente deve fazer com as nossas faculdades. Porque inteligência não falta para ninguém. Como? Muito, é claro. O cara tem um pouco de inteligência, ele se acha acima das pessoas. Ele acha que ele é melhor que as pessoas, porque é um pouco inteligente. Não, esses burros, esses ignorantes e tal, né? Ele se acha acima dos outros. Não é verdade. Ninguém está acima de ninguém. Essa que é a realidade. Eu trabalhava numa empresa chamada Pan Costura, Alameda Norte, 700 e pouco, 1000 e pouco, não lembro agora. Faz muito tempo, tinha 22, 23 anos de idade, faz só 40 anos atrás. Trabalhava lá e nós tínhamos acho que 27, 28, 30 mecânicos de máquina. Cada um tinha uma bancadinha, mais ou menos do tamanho dessa mesa aqui, que é 2 gavetas do lado, e ali a gente consertava a máquina e tal. Muito bem. E tinha um rapaz que trabalhava até perto de mim, umas 2 bancadas para lá, e ele era meio atrapalhadinho. Como a gente fala aqui já, né? Meio atrapalhadinho. A gente percebia que ele tinha um certo atraso mental. Não sei se falta de inteligência, falta de inteligência seria uma estupidez da minha parte falar isso, mas faltava o desenvolvimento da inteligência.
a gente fala que é meio atrapalhado, né? Mas na realidade faltava um desenvolvimento da inteligência. Era uma inteligência ainda um pouco rudimentar, vamos dizer assim. E para a máquina de costura, você tem que ter uma certa sagacidade, né? Porque a máquina exige que você tenha isso. Tudo bem. Aí vieram fazer estágio 2 japoneses na costura. E estavam lá umas bancadas, e os caras meio, sabe esses caras meio, 2 japoneses meio narizão empinado, porque o Japão já exportava a máquina para o Brasil, aquela coisa toda e tal. Mas tudo bem. E numa hora do almoço, eu saí da minha bancada, eu fui na direção da porta, aí veio um amigo na minha direção, veio esse rapaz e os 2 japoneses. Nós começamos a conversar. Os 2 japoneses conversando comigo, esse meu amigo, que depois foi meu sócio, e esse rapazinho que também se aproximou, era um garoto de uns 18, 20 anos, mais ou menos. E os 2 japoneses brincando, falando e tal. E ele soltou uma besteira lá. Falou uma bobagem qualquer, que eu não lembro qual que é. Então o japonês falou assim, um deles falou assim, tem gente que está aqui e tem gente que está aqui. Eu fiquei indignado com aquilo, indignado. Eu não sei se tinha algum espírito por perto, sabe? Na hora eu falei, ó, mas quem está aqui tem a obrigação de descer até aqui e levar quem está aqui até aqui. Você sabe que o japonês parou e me aplaudiu? Porque é verdade. Pô, peraí. Você não tem o direito de humilhar a pessoa desse jeito, na frente de todo mundo, na frente dos colegas. Você não tem o direito de pisar na cabeça da pessoa desse jeito. Eu fiquei indignado por conta disso. Então é disso que ele está falando na lição. Se você tem um pouco de inteligência, se você sabe mais que o teu irmão, procura ajudar. Se a pessoa não quer ajuda, é outra história. Aí nem tenta. Nem tenta, porque é perder tempo, você vai ficar irritado e vai ficar pior. Mas se a pessoa quiser ajuda, tenta ajudar. Se não quer também, não precisa humilhar, né? Mas ninguém precisa humilhar ninguém. Ninguém precisa pisar na cabeça da pessoa. Todos nós temos as nossas oportunidades, o mundo dá oportunidade para todo mundo. E o mundo é assim como é por causa disso. Né? Os que sabem mais, os que têm mais condição, têm que ajudar os que têm menos condição. Essa é a proposta da vida. Em todos os setores, viu? Porque o cara que sabe mais, que é mais inteligente, que tem mais condição, às vezes pode ser ajudado por um mais humilde. Né? O cara tem menos condição e às vezes pode ajudar a pessoa. Eu aprendi tanto com gente humilde, mas tanto. Eu nunca imaginava aprender coisas sábias, viu? Coisas muito interessantes de serem aprendidas. Sobretudo com os mais velhos, que é uma coisa que nós brasileiros não damos valor. Né? O cara que tem mais idade, por menos que ele conheça da vida, ele sabe muito mais que a gente. Por menos que ele conheça. Ele tem experiência da vida, coisa que, quando a gente é jovem, nos falta. Essa experiência é tudo. É a diferença entre fazer uma coisa muito bem, se sair bem, e fazer muito mal e se sair mal. É só essa a diferença. Né? Então, por exemplo, os professores aqui no Brasil são tratados essas escorraçados. Qualquer lugar que você vai aqui na América Latina, se você fala que é um professor, que eles chamam de maestro, eles te endeusam. Tratam a pessoa, se souber que é um professor, tratam a pessoa, os professores são reverenciados. Aqui no Brasil são pisoteados, são tratados como lixo. A começar do governo e acabar nos alunos. Fala, velho. Puxa vida, coitada, verdade. Se não me engano, tem um programa de vacinação que começa sábado, né? Acho que sim. Por isso que ela não entrou até agora. Eu vi que ela não... Tá bom. Um beijo para ela. Então, vamos lá. Bem-aventurados, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Esse capítulo vai tratar dos seguintes assuntos. Deixai vir a mim os pequeninos, pecados por pensamento e adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas, escândalos, cortar a mão, e como instruções dos Espíritos, vai ter deixar vir a mim os pequeninos e bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam.
Se tiverem dificuldade de entender alguma coisa, porque as palavras são arcaicas, né? Aqui foi copiado do Evangelho de Sassi, e ele usou o mesmo texto que está lá no Evangelho, daquela época, e transcreveu aqui. Então, se tiver alguma dificuldade de entendimento, pede para mim parar que eu tento ajudar. O que, vendo Jesus, levou muito a mal, e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Ficou claro o texto para vocês? Está claro? Tá? Claro, Mateus? Para todo mundo? Então tá bom. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Explicação de Kardec a respeito dessas duas passagens. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, embora o espírito que está ali encarnado possa ser um espírito ainda imperfeito, essa comparação ela é exata. Porque naquele momento ele é puro. Naquele momento ele ainda não tem a malícia, né, do adulto. Não é bem mal educado. O problema é que chega lá pelos 18, 20, 22, a bagagem chega, né? Vem a mala. Com tudo, né? Orgulho, vaidade, prepotência. Com tudo, ascendência. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar suas tendências, nenhuma tendência perversa, podido manifestar, porque tem essas tendências, as tendências existem, as más tendências, né? Embora ele ainda não tomou posse dessas más tendências, porque ele está ali num período de, vamos dizer, de adaptação à vida, né? A fase de bebê, a primeira infância, né? A pré-adolescência, adolescência, a juventude e tal. Quer dizer, ele vai tomar posse, né? Ele vai se tornar um ser viril ali pelos 24, 23, 24, 25 anos, mais ou menos aí que vão aparecer, vão surgir as más tendências. Tem um que as más tendências aparecem logo cedo, né? Os moleques perversos pra caramba, as meninas perversas também, né? Mas, na grande maioria, essas tendências vão surgir mais tarde. Eu bem como criança, desse jeito assim, a ideia é vir do zero para fazer diferente. Não, as leis de Deus prevêem o seguinte: do zero, aquele período de gestação, até os 7 anos de idade, é o período onde a criança está mais acessível a ser influenciada. É o período onde o pai e a mãe amolda o caráter e a personalidade. E trabalha e vai trabalhar tudo aquilo que se fizer nesse período, é claro que no restante da vida também, mas tudo aquilo que se fizer nesse período vai refletir na vida adulta. A criança, olha, pense por você mesmo. Imagine por você mesmo. A criança é mais ou menos como um avião, né? E chega um determinado momento, ele decola do aeroporto, decola para a vida. Mas ele vai, quando ele sente a necessidade, quando ele tem algum imprevisto, o que ele faz? Volta para a base de origem, não é? Porque aquela foi a base que lhe deu a sustentação, a primeira sustentação. Essa é a ideia. Existem casos, acredito que mais raros, de gente que não quer ver pai, mãe, não quer ver ninguém, tem ojeriza pela família, porque teve uma infância péssima, né? Os pais, ao contrário de lhe darem boas...
Mas tem. Mas pior é que tem. Não, os pais se irritam. Pior é que tem. As meninas que eu conheço, eles são terríveis. Terrível. Ao invés de tentarem desfazer ou amoldar, né, ou mudar aquelas más tendências, eles reafirmam as más tendências. Né? Ensinam a roubar, enganar, mentir. Né? Tá cheio de pai assim. Até a pessoa reconciliar com a ideia. Mas ele fez contrato com o pai. Na realidade, olha, é problema, porque tem pai e mãe que não merece, infelizmente não merece o nome de pai e mãe. Foram os procriadores. Se nós criássemos duas máquinas, né? Uma máquina com o espermatozoide, uma máquina com o óvulo feminino, e conseguíssemos fazer as duas terem relação sexual e fecundar o óvulo, teriam mais valor que determinados pais, porque só serve para procriar. Infelizmente. Né? Você pega um pai que tem a falta de responsabilidade, de dizer ao filho, ó, diz aí para ele que eu não estou. O cara está no telefone, pai, é com você, e tá, diz a ele aí que eu não estou, fala que eu não estou. O que você está ensinando para a criança? Toca a campainha lá, pai, fulano e tal, quero falar com teu pai, pai, fulano e tal. O que ele está ensinando? Ele pode até, circunstancialmente, dependendo da questão, usar disso, né? Mas chegar para o filho, chamar o filho e falar, filho, eu falei para você dizer que eu não estava por esta e por aquela razão. E que a razão seja justa e honesta. Porque senão, ele está criando um mentiroso, ele vai ter responsabilidade em cima daquilo. A coisa é séria, gente. A coisa é séria. A coisa é séria. A coisa não é brincadeira. E nós vamos ser cobrados seriamente por tudo aquilo que nós fizemos contra uma criança nesse sentido. O pai e a mãe, que não forem responsáveis, serão cobrados seriamente por isso. Pode até explicar, mas não justifica. Eu concordo que muita coisa pode ser explicada, mas justificada, me desculpe, mas nada justifica a falta de responsabilidade de um pai e de uma mãe. Nada. Tem mãe que tem a capacidade de dopar o filho para ir para a balada. Pô, peraí, pô. Então você não é mãe, você é procriadora, que nem galinha. Galinha de granja. Galinha também procria. Cachorro procria, tudo procria. Né? Pô, peraí. Agora, existem circunstâncias que a gente sabe que existem. Né? Eu vi o caso de uma mãe que se encontrou com a filha, não sei se foi no programa do Ratinho, um desses programas sensacionalistas aí, né? Encontrou com a mãe depois de 30 anos, coisa assim, né? E a mãe pedia encarecidamente para que a filha lhe desculpasse, lhe perdoasse, porque ela abandonou a filha na porta da casa de uma pessoa e tal. Ela me perdoa, seu pai me abandonou, eu estava passando fome, eu estava na rua jogada, não tinha um abrigo, não tinha nada, eu não tinha como te abrigar, não tinha como te alimentar. Existe essa circunstância. Imagina o coração dessa mãe, durante 30 anos, o que ela não viveu. Ela já foi apenada 30 anos pelo equívoco que ela cometeu. Não é? Como outro dia, que largou a criança na porta de uma pessoa, escreveu um bilhete, por favor, não mande a minha filha para um orfanato, cuide dela, eu não tenho condição de cuidar, estou passando fome, estou passando necessidade. A gente pode dizer, mas não fizesse. Mas também não é assim, né? Tem as circunstâncias, né? A gente sabe que tem muito homem canalha, muito homem canalha. A mulher é julgada, mas e o homem? Que foi lá e colaborou para fazer o neném? Porque a criança não vem por obra do Espírito Santo. Nem Jesus veio por obra do Espírito Santo. Né? Não é assim, não é verdade isso. Então a gente tem que julgar essas circunstâncias também. Agora, existe lá aquelas que dopam a criança, como aquela menina que sumiu em Portugal. Me parece que foi aventada a possibilidade do pai e a mãe terem drogado as crianças para se divertir. Aquela menina, lembra? Aquela loirinha, muito linda. Ela era inglesa. Diz que os pais na Inglaterra, alguns pais têm esse hábito de drogar as crianças para se divertir. O casal vai sair para se divertir. Põe as crianças na cama, droga a criança e sai para se divertir. E parece que essa menina acabou saindo sozinha do hotel e desapareceu e tal. Os pais estavam em férias, né? Desapareceu e tal. Você imaginou a consciência dessas criaturas? Que a menina faz uns 8 anos já que desapareceu, mais 5 anos ou mais que desapareceu.
Então, vamos lá. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz, de maneira absoluta, que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Mas, se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Olha que interessante, né? A fragilidade e a ingenuidade despertam na mãe e no pai o amor, despertam na mãe e no pai a ternura, que é isso que a criança precisa, de proteção. Se você não tiver ternura pelo teu filho, pela tua filha, como é que você vai proteger? Né? Não vai estar nem aí com ela. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação, se em vez da graça ingênua, nela encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. Menos ainda. Né? Porque aquele que está encarnado numa família é o porcaria que enganou, humilhou, maltratou, roubou na outra encarnação e tal. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se à encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perder pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Porque todas as nossas tendências, né, se aparecessem logo nos primeiros anos, nos primeiros meses de vida, nos atrapalhariam. Nós temos tendências, né? Aí nós não ficaríamos subjugados à influência benéfica do pai e da mãe. Então, mas elas não aparecem por conta do pai e da mãe? Elas não aparecem porque atrapalhariam a nova encarnação do espírito. Mas você tem criança que é terrível. Terrível porque o pai e a mãe não sabem educar. Ah, tá. Aí o fator pai e mãe. É claro, é evidente. Se você não coíbe, se você não trata de consertar a má tendência e você reafirma a má tendência, como é que você pode querer consertar a criança? Uma criança tem que ser dominada, ela não tem que dominar. Eu vejo gente no mercado, eu não posso com a vida desse garoto. Não pode mesmo, isso é idiota. Não pode mesmo. Claro, criança tem que ser dominada, ela tem, aliás, nós temos, o pai, a mãe, tem por obrigação mostrar para a criança quem manda. E normalmente se mostra isso de duas maneiras, tendo autoridade física e autoridade moral. Essas são as duas maneiras da criança obedecer. As pessoas não têm autoridade moral, a criança não vai obedecer mesmo. Como é que vai querer obedecer? Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Olha que ensinamento extraordinário, gente. Perceberam que eles ensinaram aqui? Olha que interessante. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, sobre o espírito reencarnante, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição, pensamento íntimo, que conserva da experiência adquirida, de outras encarnações. Daquele jeito se melhorar. Né? Exatamente. Né? Mas toda a experiência dele, adquirida, mais as boas sugestões e a boa educação, vai ajudar com que ele prossiga e cresça numa encarnação. Cresça do ponto de vista moral e intelectual. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos,
o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Extraordinário, né? Fabuloso, né? O pessoal diz que isso aqui é um livro religioso. Religião não tem nada aqui, isso é ciência pura. Seus pediatras, né? Os psicopediatras, né? Lessem isso aqui e entendessem isso, né? E tomassem isso como consideração, já pensou o progresso que a ciência não faria? Hã? Já imaginaram? Totalmente ao contrário. Criança é anjo. Aqui não tem um demônio, rapaz. Aqui não é um demônio. Aqui não é um demônio encarnado. Precisa apanhar, precisa receber educação, precisa dobrar na marra. Vamos lá, gente. Perguntas? Dúvidas? Não? Eu vou. Vamos fazer a nossa prática por conta. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, inteligência suprema do universo, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Queremos ainda humildemente solicitar-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a ajuda, a presença dos bons espíritos, do nosso espírito guia, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.